Senhor, aqui estamos mais uma vez para estarmos ao seu lado, buscando o teu conhecimento, buscando a tua sabedoria e pedimos a tua luz, a tua guia, para que até mesmo nos conteúdos mais complexos, nos documentos grandes, de vários conhecimentos, que a gente possa reconhecer a tua palavra, Senhor, reconhecer as tuas linhas, reconhecer o teu caminho e que assim possamos ser guiados de graça em graça, de luz em luz, cada vez mais próximos do teu caráter, cada vez mais próximos daquele grande dia e cada vez mais próximos da conduta e de toda a pessoalidade, de todo o caráter que o Senhor deseja de nós, Senhor. Que possamos nos aproximar de Ti, principalmente em comunidade, como estamos agora, e que possamos desfrutar de valiosos momentos em que estamos aprendendo e adquirindo cada vez mais conhecimento juntos. E que esse sentimento, essa sensação de comunidade possa se reforçar e que nossos laços possam ser cada vez mais proveitosos. Obrigado mais uma vez também pela chegada do sábado e que nessas horas sagradas possamos desfrutar da sua companhia e da companhia das pessoas queridas a nós, da nossa comunidade, das pessoas que têm a nossa mesma fé. É o que ele peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, o estudo de hoje vai ser praticamente uma continuação do estudo passado, mas eu não sei se todos aqui estiveram no estudo passado, mas de qualquer forma a gente está estudando, né, um artigo que na verdade é um voto de uma ministra, né, da Corte Suprema dos Estados Unidos, a Sotomayor, e o voto dela na verdade é um voto de dissenso, né, para quem esteve acompanhando nos últimos meses, na verdade no mês de julho. A Suprema Corte dos Estados Unidos teve uma votação, né, teve um acórdão muito questionável, mas muito importante para o que a gente vem estudando há vários anos, que é a questão da imunidade presidencial, né? Quanto que o presidente é imune, né? O quanto que o presidente ele é tratado como uma pessoa comum, vamos dizer assim, submetida a uma legislação, o quanto o poder presidencial é considerado um poder, vamos dizer assim, sobre-humano. Ou posso dizer assim, qual é o limite, né? Qual é o limite que a Constituição impõe, né? Qual é o limite que precisa ser respeitado pelo presidente? Eu vou compartilhar a tela para a gente seguir o artigo. Só peço que vocês possam confirmar para mim. Todo mundo consegue enxergar bem aqui? Dá pra ver, sim. Tá, perfeito. É, bom, a gente parou mais ou menos aqui, nesse período, nessa página, no caso. Vocês conseguem lembrar quais foram os pontos de julgamento desse caso? Qual foi os pontos de imunidade que foi concedido? Eu vou até voltar um pouco em que demonstra, mas se alguém puder falar. Bom, primeiramente, foi concedida uma imunidade ao presidente com relação a atos oficiais, né? A ideia de que no exercício dos poderes, né, constitucionais essenciais do presidente, ele é imune, ou seja, para você fazer um decreto, para você celebrar um acordo internacional, fiscalização em algum órgão que precisa ser fiscalizado, tudo isso é atos oficiais, são atos inerentes, né, compatíveis com a função. Né? Então, primeiramente, foi dada uma imunidade, ou seja, se o presidente for questionado criminalmente sobre esse tipo de questão, né, sobre algo relativo a algum ato oficial, ele encontra-se imune, né? Então, o caso aqui do ex-presidente Trump era sobre as eleições dos Estados Unidos, em que ele interferiu na contagem dos votos, interferiu na fiscalização do Departamento de Justiça sobre os votos, interferiu também na própria
no próprio conhecimento popular sobre as eleições, e então acabou gerando várias consequências, né, como a gente pôde ver na invasão do Capitólio. Então, esse caso, então, qual que foi a ideia da Suprema Corte nesse julgamento? Que, como o ex-presidente Trump, ele estava dentro das suas funções comuns, né, que o presidente ele pode fiscalizar os órgãos, ele pode entender, por exemplo, que o Tribunal Eleitoral precisa ser fiscalizado. Então, como o Trump estava realizando suas funções normais, né, os seus atos oficiais, então, tecnicamente, ele estava imune, né? Então, a gente não pode submeter ele a um processo criminal dentro disso. É, no segundo ponto, eles expandem essa ideia de atos oficiais. Por quê? Porque, tecnicamente, os atos oficiais são aqueles ligados à função de presidente. Só que eles entendem que os atos oficiais, eles são todos aqueles atos, exceto aqueles que manifestamente ou comprovadamente representaram condições pessoais. Ou seja, se o presidente ele não manifestou que era um interesse, por exemplo, da família dele expressamente, e existem provas suficientes que comprovam isso, então é entendido como ato oficial. Então, por mais que pareça, por exemplo, ele tem uma rixa com algum deputado da Câmara Comum, né, da Câmara dos Representantes, se for comprovado, né, se restar, na verdade, não restar comprovado que não foi uma motivação pessoal, que não foi algo da família, ou que ele agiu sem como posso dizer, sem o aparato de presidente, né? Vamos dizer assim, ele estava disfarçado, ele estava fora das suas funções, então é entendido como os atos oficiais. Então, assim, não só é concedida uma imunidade para os atos oficiais, como é expandida essa ideia dos atos oficiais, que aí praticamente fica muito difícil de você enquadrar o presidente em um ato não oficial, porque tecnicamente ele sendo presidente, tudo que ele faz, desde uma visita a uma escola, desde uma visita a um outro país, mesmo que seja às escuras, não tenha imprensa junto, não tenha nenhum governador junto, o vice-presidente não esteja junto, é considerado como um ato oficial, né? Isso aí gera um, um caos democrático, vamos dizer assim, muito grande. Por fim, né, tem-se a ideia de que as provas relativas, né, eu estou lendo aqui nesse parágrafo, que as provas relativas a atos pelos quais o presidente é imune não podem desempenhar nenhum papel em qualquer processo criminal contra ele. Ou seja, qual é essa ideia? De que Vou dar um exemplo. O ex-presidente Trump, durante as eleições, né, quando ele disse que os votos estavam sendo contados de forma errônea, né, que havia corrupção, vamos supor que ele emitiu um ofício para o Tribunal Eleitoral para que pedisse a recontagem dos votos em algum estado. Só que aí, nesse documento, o ex-presidente Trump, ele ameaçou um dos funcionários, falando, ó, tanto é que dentro das provas, né, desse julgamento, fala que ele ameaçou um funcionário que ele teria que encontrar 11 mil votos, mais ou menos. Então, vamos supor que nesse ofício tenha isso, né, de que o presidente Trump pediu para que um agente do Tribunal Eleitoral encontrasse de qualquer jeito 11 mil votos favoráveis a ele. Por meio desse julgamento da Suprema Corte, tem-se a ideia de que possivelmente esse documento não poderia ser usado enquanto uma prova, porque essa é uma prova oficial, vamos dizer assim, uma prova do governo. Então, ela não pode ser usada como uma prova criminal. Então, você não pode construir essa prova contra ele, tá? Então, esse foi um resumo do qual foi o julgamento. Todo mundo aqui entendeu? Deu para acompanhar bem? A gente pode iniciar a nova parte do documento? Ou se tiver alguma dúvida, né? Algum esclarecimento a mais. Renilde está falando que sim. Ok, então eu vou prosseguir. Bom, deixa eu fechar aqui. Agora, a gente entra numa fase, uma parte importante do documento que fala sobre a questão dos atos oficiais, mas fica um pouco mais destrinchado sobre isso.
E a ideia de que, por que que os atos, qual que é a ideia do julgamento, né? A ministra, ela sempre coloca assim que a maioria acha tal coisa, a maioria pretende, a maioria anuncia, por quê? Porque ela está fazendo um voto de divergência com relação ao que a maioria julgou. Então, qual que é a ideia da maioria aqui? A ideia de que os atos oficiais precisam ser protegidos porque há perigo, né, aqui nessa linha, de intrusão na autoridade e nas funções do poder executivo. Então, qual foi a ideia do julgamento? Por que que a gente não pode interferir? Por que que não pode haver um julgamento criminal acerca dos atos oficiais do presidente? Porque, tecnicamente, segundo a ideia do, do tribunal, isso estaria interferindo na autoridade enquanto do presidente enquanto cabeça, né, do poder executivo. Ou seja, seria uma afronta contra um preceito fundamental, né, contra um preceito constitucional. E isso é muito interessante porque eu já tinha abordado isso no sábado passado, sobre a questão de, conforme a gente já vem estudando há um bom tempo, né, e conforme a própria ideia bíblica sobre isso, né, tem-se uma ideia muito grande de que os princípios, de acordo com os meios de informação que a gente tem em contato, princípios corretos, né, são colocados, pretextos corretos, vamos dizer assim, são fundamentos de ações erradas, né? Então, meios de informação ficam cada vez misturando a verdade com a mentira. Essa é um pouco da base da fake news, mas um pouco da base também do que a gente entende sobre a mistura da verdade, né? Da verdade enquanto evangelho, enquanto a palavra, vamos dizer assim, os mandamentos. É, então, nessa ideia, por que que eu estou tentando trazer essa ideia? Esse argumento de que existe um medo, né, um risco de houver uma intrusão na autoridade do Poder Executivo é um documento válido, porque constitucionalmente, de acordo com os direitos humanos, que a gente já vem estudando há um tempo, as autoridades democráticas, elas não pode gerar uma interferência entre elas. Então, o poder executivo, ele tem que ficar resguardado no seu poder, poder judiciário, poder legislativo, tem que ter essas motivações. Então, eles usaram esse mesmo pretexto para dizer que o presidente, nos seus atos oficiais, precisa ser imune, porque senão a gente está julgando contra a Constituição. Isso me lembra muito também quando a gente começou a estudar um pouco sobre a Constituição, né, a Constituição dos Estados Unidos, aquele documento do Goldstein, né, do professor de Direito Constitucional, que demonstrava que os evangélicos, né, a comunidade protestante dos Estados Unidos, em um último padrão, depois que eles desistiram de realmente alterar a Constituição, eles buscaram uma nova interpretação da Constituição. E, em linhas gerais, é justamente isso que está acontecendo. Então, sob o pretexto de que eles estão protegendo a Constituição, na verdade, eles estão cada vez mais acabando com a democracia, né? Conduzindo a passos largos contra a democracia. E isso é muito interessante porque há esse julgamento aqui do Nixon versus Administrator of General Services, que é um julgamento de 1977, que demonstra claramente uma contrariedade, né, da Corte Suprema a um próprio precedente. Uma explicação que é necessária. Nos Estados Unidos, o direito ele é muito fundado em precedentes, ou seja, ele é muito fundado em outras decisões. Diferentemente do Brasil, a gente tem a fundamentação na lei. Então, se surge uma lei nova, os tribunais eles têm que gerar um entendimento com base nessa lei nova. Então, eles vão ou eles geram o entendimento de que essa lei nova não se enquadra na Constituição. Nos Estados Unidos é diferente. Então, eles entendem, eles dão passos, né, novos passos de acordo com os passos que outros tribunais já concederam. Então, nesse julgamento, é um processo, eu até fiz um comentário aqui de que é um processo judicial histórico relativo ao princípio do privilégio presidencial, a questão do saber se o público pode ver os documentos confidenciais. Então, qual que é essa ideia? Nesse julgamento, a Suprema Corte ela disse que vários documentos confidenciais, vários documentos pessoais do presidente, eles podem ser usados pela publicidade, né? Eles podem ser usados pela sociedade para que eles tenham contato. Por quê? Porque havia uma tradição que os presidentes, todos os documentos que eles assinaram a punho, né, todos os documentos pessoais, conversa com deputados, conversa com os ministros, conversa com embaixadores, eles eram da posse do presidente. Então a ideia era qual?
que esse documento poderia ser levado com ele. Então, muitos presidentes levavam esses documentos para casa ou queimavam esses documentos. Só que a partir de 77, teve-se a ideia de que, se ele for submetido a um processo criminal, se ele for submetido, seja qual for o processo, esses documentos confidenciais, esses documentos pessoais, podem ser usados como meios de prova e podem vir a público, né? O público pode ter conhecimento disso, né? E aí, uma das frases, né, usadas nesse julgamento é de que há um dever constitucional primário do Poder Judiciário de fazer justiça em processos criminais. Então, acima do direito de que o presidente tem de agir conforme o seu poder executivo, existe também um dever constitucional primário do Poder Judiciário de fazer justiça. Porque a justiça e o enquadramento do presidente enquanto uma pessoa idônea, né, uma pessoa certa, uma pessoa correta, isso também vale como um respeito aos meios constitucionais, porque como que o presidente ele acaba extrapolando a própria Constituição? O presidente não é maior do que qualquer lei, o presidente não é maior do que a Constituição. E isso é um dos princípios mais basilares do Estado, porque isso gera a nossa diferença entre o Estado absolutista e o Estado democrático. Porque a partir do momento que o Estado democrático não possuía o Estado absoluto, né? O Estado absolutista não possuía parâmetros para julgar um rei, né? Para julgar o soberano, a partir do Estado democrático a gente não encontra isso. Então, o presidente, ele está submetido às mesmas leis que um cidadão comum está, porque foi o cidadão comum que colocou aquele presidente lá, né? E como eu comentei da outra parte, isso demonstra muito a queda do republicanismo, já se enquadrando muito na questão dos ensinamentos de Daniel, nas passagens de Daniel, justamente na parte do chifre, né, da fala do dragão que a gente estudou há uns tempos atrás. Logo após anunciar essa imunidade surpreendentemente ampla para atos oficiais, a maioria nos garante que um ex-presidente ainda pode ser processado por atos não oficiais. Porém, qual que é a ideia de que ninguém questionou a capacidade de processar um ex-presidente por atos não oficiais, também conhecidos como privados? Até mesmo Trump não reivindicou essa imunidade, né? Porque isso geraria um conflito contra um outro precedente, de Clinton versus Jones. Alguém tem conhecimento desse caso? Esse caso é bastante famoso, do presidente Clinton contra na verdade era uma servidora pública, a Jones, a Corbin Jones. Alguém tem conhecimento desse caso? Alguém já ouviu falar sobre essa questão? Bom, em linhas gerais, o que acontece? A Corbin Jones, ela entrou com um processo contra o presidente Bill Clinton, quando ele já era presidente, né? Por quê? Porque o Bill Clinton, ele foi governador do estado do Arkansas. E essa agente, né, a Corbin Jones, ela era funcionária do governo do Arkansas. E aí o que acontece? Isso, a Carla acabou de comentar aqui. A ideia, na verdade, é que ela fez uma denúncia de que o Clinton assediou ela por várias vezes durante o seu mandato como governador, do Arkansas. Então ela entra com um processo contra ele, e aí que gera discussão? Gera discussão que, assim, o presidente, sendo ele presidente, ele pode ser julgado por casos não oficiais, ou vamos dizer assim, por casos em que ele ainda não era presidente, ou a gente teria que esperar acabar o mandato dele, esperar ele voltar a não ser presidente para que pudesse julgar. E, na verdade, o precedente foi que, assim, os presidentes, né, os presidentes no cargo, os membros do Poder Executivo, podem sim ser julgados por casos anteriores ao seu mandato de presidente e por questão de atos não oficiais. A Corbin Jones, ela até argumenta, né, que depois de reiteradas vezes em que ele tentou avançar contra ela, né, tentou assediá-la, ela foi até punida por alguns superiores no governo do Arkansas, justamente porque o Clinton provavelmente tenha pedido uma retaliação. Isso foi um caso bastante famoso, mas foi bastante importante para entender que o presidente ele não está imune ao que, por exemplo, se fosse um cidadão comum e tivesse feito isso, ele responderia normalmente. Então, por mais que ele fosse presidente, ele teria que responder na mesma igualdade que um cidadão comum, né? Isso é muito importante. Só que é justamente esse julgamento do Trump, ele vai totalmente ao contrário desse precedente. Ele vai totalmente ao contrário do que foi gerado nesse julgamento.
E aí, como eu falei anteriormente, né, a ministra coloca aqui que, de fato, a linha divisória da maioria entre conduta oficial e não oficial restringe a conduta considerada não oficial a quase uma nulidade. Ela diz que sempre que o presidente age de uma forma que não está manifesta ou palpavelmente além de sua autoridade, ele está realizando uma ação oficial. Então, vamos supor, o presidente Trump também ex-presidente, também foi colocado em alguns julgamentos de estupro, alguns julgamentos de suborno com relação a atrizes pornô no passado, de que ele teria pagado suborno para que esse caso não viesse à imprensa. Então, vamos supor, ele era presidente e ele realizou esse ato, né, esse pagamento. Então, de acordo com esse julgamento, de acordo com esse precedente, então a ideia é de que, por mais que ele não tivesse dentro do atributo de suas funções, se não se conseguir comprovar que não está manifesta ou palpavelmente além de sua autoridade, porque, por exemplo, ele poderia argumentar que, na verdade, essa, essa mulher, ela fazia parte do governo dele, e então ele se reunia com ela para fins para fins profissionais, para fins governamentais, então ele ainda estava agindo como presidente. Então, de acordo com essa imunidade, como ele estava agindo como presidente, então ele é imune também. Ele é imune dentro desses fatos. Então, cada vez mais, eu estou querendo deixar bem claro aqui que esse julgamento é um julgamento, eu acho que a maior definição dele é um julgamento profético. Eu comentei no outro estudo que, assim, não existe nada parecido na história do direito, né? Não existe nada parecido. Essa ideia de imunidade presidencial é totalmente fora de qualquer padrão que a gente encontre em qualquer manual, qualquer constituição, qualquer legislação. Então, realmente é impressionante o que está acontecendo diante dos nossos olhos e é algo que a gente já estava esperando, né? Que a gente já estava aguardando. Eu até coloquei aqui um dado de que é, a maioria, né, no julgamento coloca que assim, que dá um passo adiante essa questão da imunidade, que ao separar a conduta oficial da não oficial, os tribunais não podem investigar os motivos do presidente. Ou seja, se eu coloco, por exemplo, mas de novo naquele exemplo do suborno, se o ex-presidente ele coloca que existe um documento comprovando que ele estava para fins presidenciais naquele encontro com essa mulher, então, assim, o tribunal ele não vai poder investigar os motivos. Então, assim, se o tribunal pudesse indagar, mas por que que o senhor estava lá? Mas por que que foi essa hora da noite, por exemplo? Mas por que que foi logo depois de um evento político? Por que que você não realizou esse encontro nesse evento político? Tecnicamente, diante dessa imunidade, o tribunal não pode questionar nem isso, né? E eu trouxe um exemplo aqui que de acordo com os julgamentos de improbidade administrativa no Brasil, coloquei até a lei federal, a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, etc. Mas o que isso quer dizer? Que diante da Constituição brasileira, todo administrativo, para ele ser válido, para ele não ser submetido à improbidade administrativa, ou seja, para ele não ser julgado como inválido, como desmotivado, ou como, vamos dizer assim, ilícito, criminoso, todo ato administrativo precisa ser motivado. Então, no Brasil, a gente tem essa obrigação, que seja presidente, seja governador, seja presidente da Câmara, seja prefeito, ele precisa motivar os atos administrativos. Então, por exemplo, veio uma verba do governo do estado para que ele construísse um hospital. E a única área do hospital na cidade, a única área possível para construir esse hospital é no lugar de uma creche, né? Numa creche de ensino. E aí o prefeito vai lá e fala: Ó, eu vou estabelecer um decreto aqui que eu vou demolir essa creche e eu vou construir esse hospital. Só que ele não motiva, ele não explica o porquê, né? Ele só fala que é para construir o hospital, ponto. O tribunal, ele pode entrar com processo, né? O procurador pode entrar com processo e gerar uma condenação, que, por exemplo, o prefeito tem que pagar do próprio bolso a reconstrução dessa creche porque o ato não foi motivado. Por quê? Porque dentro da democracia, dentro da Constituição, todo ato administrativo, ele precisa demonstrar um interesse público. Então, o prefeito tinha que colocar o quê? Ó, essa creche não estava sendo usada,
só tinha, por exemplo, 10 crianças e essas 10 crianças conseguiram ser remanejadas para outras creches. O hospital ele vai trazer um bem público muito maior, porque a gente está com um problema de, por exemplo, hemodiálise no município, então a gente precisa trazer a hemodiálise dentro desse hospital, isso vai gerar um benefício. É, a construção de uma nova creche já está dentro do orçamento, então ele tem que motivar. E diante desse julgamento da Suprema Corte, tecnicamente, o tribunal não poderia interferir nas motivações e nas razões do presidente, tá? Eu estou indo muito rápido, tá dando para entender tudo, todo mundo está conseguindo acompanhar o estudo. E aí, se for sim, eu vou continuar. Sim, a Suelen falou que sim, então tudo bem. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Fiquem à vontade, tá? Para qualquer esclarecimento, né? Qualquer dúvida, na verdade. O Gabriel comentou aqui que o Trump tem um entendimento bizarro sobre motivação. Por exemplo, ele disse que só bastava ele pensar em desclassificar documentos secretos e assim estariam desclassificados. Na verdade, Gabriel, é justamente isso, né? Na verdade, o cerne da questão é justamente isso, né? Sim, né? Desses documentos, etc. A ideia é que, tanto é que no começo do voto, né? A ministra ela coloca que o tribunal concedeu, a corte concedeu uma imunidade além, muito além do que o próprio Trump tinha pedido ou imaginado, né? A gente vai comentar um pouco disso, né? Mas antes de entrar nessa questão, a gente vai voltar um pouco no seu comentário, Gabriel. Mas assim, tem um outro precedente, que é essa questão que é o julgamento do Nixon versus Fitzgerald. Praticamente todos os julgamentos são do Nixon, né? Tanto é que ele pediu a exoneração do cargo, né? Ele renunciou. Então, assim, você vê quantos processos ele recebeu, né? Mas, assim, existe a explicação do caso aqui. Alguém gostaria de ler? Seria aqui desse começo, em Fitzgerald, até citações omitidas. Alguém gostaria de ler, por gentileza? Poderia ler, no caso? Eu posso ler, João. Por favor. Muito obrigado. Tá. Em Fitzgerald, o autor A. Ernest Fitzgerald processou o então ex-presidente Nixon por danos financeiros. Ele elegeu, ele alegou que, enquanto estava no cargo, Nixon havia se envolvido na demissão ilegal de seu emprego no governo. Consulte, aí tem a lei, né? A questão para a Suprema Corte era se um ex-presidente tinha imunidade contra esse tipo de ação civil. A Corte explicou que era lei estabelecida que a doutrina da separação de poderes não impede todo exercício de jurisdição sobre o presidente dos Estados Unidos. Continuar? Pode, E claro. em 753, 754. Para determinar se um determinado tipo de processo contra um presidente ou ex-presidente pode ser julgado, um tribunal deve equilibrar o peso constitucional do interesse a ser atendido com os perigos de intrusão na autoridade e nas funções do Poder Executivo. E em 744, 54A. Não, 54. A Corte explicou que, quando a nação judicial, quando a ação judicial é necessária para atender a amplos interesses públicos, como quando a Corte age não em derrogação da separação de poderes, mas para manter seu equilíbrio adequado, ou para reivindicar o interesse público em um processo criminal em andamento. O exercício da jurisdição tem sido considerado justificado. Citações omitidas. Perfeito, Lenise. Continuar? Muito obrigado, viu? Uhum. Não, é só Tá. até aí mesmo. Hum. Porque aí, na continuidade do documento, ela vai construir bastante em cima desse caso. Mas qual que é a ideia que eu queria trazer? É, Opa.
qual que é a ideia? Esse julgamento, né, esse precedente, o que que ele descreveu? Ele descreveu que é assim, nem toda ação contra o presidente pode ser levada a cabo, porque isso acaba gerando uma ingerência no próprio poder, no poder constitucional. Ou seja, somente as ações que sejam de grande interesse público podem ser levadas durante o mandato presidencial. Então, o presidente não é imune contra ações, seja civil, seja criminal, a gente vai entrar um pouco nesse comentário, que sejam de elevado interesse público. Então, o que aconteceu nesse caso? Esse Fitzgerald, ele entrou com um processo contra o presidente porque ele disse que ele foi demitido ilegalmente do seu cargo. Nesse caso, por que que esse processo não deveria ser levado a cabo? Por quê? Vamos supor que eu sou funcionário público do Poder Executivo, por exemplo, eu sou auditor fiscal. Eu, como auditor fiscal, eu posso entender que eu fui demitido de forma ilegal. Por quê? Porque passou por um processo administrativo, só que no processo administrativo foi uma pessoa que não gostava de mim, então ele quis me demitir. Só que assim, ao invés de eu entrar contra um processo administrativo, entrar com um processo público contra a organização, pedindo danos e tudo mais, eu entro com um processo contra o presidente. Porque, como ele é o chefe da Casa Executiva, né, do Poder Executivo, então, tecnicamente, os danos financeiros que eu tive, né, o dano material que eu tive, ou seja, eu sou demitido, tô demitido, eu tinha um certo salário, eu não vou receber isso, então eu entro com um processo de reparação contra o presidente. Qual é a validade de interesse público disso? Nenhum. O interesse é só meu. E qual é a validade disso, sendo que o presidente ele tem uma atribuição política muito maior do que a demissão de um funcionário específico. Só que agora, vamos entrar em outro ponto. Eu, enquanto funcionário público, vamos supor que eu sou auditor fiscal, e aí eu estava fazendo meu trabalho, né? Estava vendo as contas da Receita, as contas dos tributos, e aí eu percebi que um certo contribuinte, né, uma empresa, por exemplo, ela estava contribuindo um certo valor muito, muito menor do que o valor devido. Só que houve um decreto do presidente, né? Houve uma medida provisória, vamos dizer assim, dizendo que aquela empresa poderia realmente pagar menos tributo, mas só aquela empresa. E aí eu vou pesquisar e eu percebo que, na verdade, aquela empresa é do primo do presidente. E aí eu entro, eu falo isso pro meu superior, eu tomo os meios cabíveis, só que aí no mês seguinte eu sou demitido. Aí eu vou e entro com um processo contra o presidente, porque tecnicamente eu descobri um ato de improbidade, né? Uma corrupção. Qual que é a validade de interesse público? Enorme. Porque a corrupção e a questão de que o presidente ele não é uma figura idônea, não é uma figura justa, é uma é muito importante, né, para a sociedade. É muito importante para a comunidade, é muito importante para a sociedade civil. Então, qual que é a ideia desse precedente? Que dependendo da motivação, mesmo que seja uma ação civil normal, ela poderia ser impetrada contra o presidente, mesmo no uso de seus cargos. Só que aí, nesse mesmo assunto, a gente vai baixar um pouco mais, é, a ministra, ela comenta justamente sobre isso, que existe uma diferença muito grande entre ações civis, que são essas ações de dano, e as ações criminais, né? Porque, por exemplo, vamos supor que é uma ação civil, não é? Eu tô pedindo danos materiais contra o presidente porque é, eu, dano moral, vamos supor, eu tropecei na rampa, né? Na rampa do Itamaraty e me machuquei todo, não consigo trabalhar como eu conseguia trabalhar antes, então eu processo o presidente. Ele vai poder receber esse processo? Se for uma ação milionária, uma ação com muito valor, tecnicamente ele vai poder receber esse processo, porque tecnicamente o interesse é grande, né? O interesse público é grande, porque um valor muito grande e você acabou com a capacidade de trabalho de um trabalhador, né? Vamos supor. Mas isso é muito diferente do processo criminal, que aí entra daquele outro exemplo, né? Que eu era funcionário da Receita, era auditor fiscal, e eu descobri uma corrupção, um ato corrupto, né? O processo criminal, né? Que aí, como diz assim, há um interesse público menor em ações por danos civis do que, por exemplo, em processos criminais. Os processos criminais, eles já têm é, uma,
uma proporção muito maior, que aí até a ministra coloca que no contexto de um processo criminal federal contra um ex-presidente, entretanto, o perigo para a unção do Poder Executivo é muito menor. Qual a ideia da unção? É de comprometimento do Poder Executivo. Ou seja, por mais que eu vá comprometer a figura do presidente, ele tem que responder pelos seus atos, porque agora ele não está respondendo só a mim, ele não tem que pagar a mim, ele tem que responder à sociedade, porque ele cometeu um crime, né? Cometeu um ilícito. Então, o interesse público em um processo criminal é muito mais pesado. A aplicação do equilíbrio de Fitzgerald é que deveria produzir o resultado oposto. Por que que a ministra está falando sobre isso? Porque eles usaram esse precedente do Fitzgerald, né, a maioria, né, nesse julgamento do Trump, de que, logo, quando não tem um interesse público grande, então, por ser um, vamos dizer assim, um processo civil, né, um processo de que ele estava ingerindo nas votações, que ele estava trabalhando juntas, como não é nada criminal, porque não foi comprovada a corrupção, então, tecnicamente, está dentro do princípio de Fitzgerald, não tem um interesse público grande, então você pode colocar dentro da imunidade presidencial. Esse foi o princípio, só que aí ela rebate totalmente isso. Porque coloca aqui assim, a maioria, né? Tô lendo aqui. A maioria se baseia quase que inteiramente em sua visão do perigo de intrusão no poder executivo, excluindo o outro lado do teste de equilíbrio. Sua análise se baseia em uma concepção questionável do presidente como incapaz de tomar as decisões difíceis que o seu cargo exige, mantendo-se dentro dos limites da lei. E ela também ignora o fato de que ele recebe uma sólida consultoria jurídica sobre a legalidade de suas ações. Aí entra um pouco no comentário que eu disse que a gente voltaria do comentário do Gabriel, de que assim, ele tem uma própria ideia totalmente absurda sobre os seus próprios atos. De que ele tem a liberalidade de gerar aquilo que ele bem entende, de que ele tem um poder de transformar aquilo. E aí, o julgamento da Suprema Corte, ele, na verdade, vai contra isso, porque ele fala que justamente o presidente ele era incapaz de tomar qualquer decisões dentro do limite da lei. Ou seja, a ideia de que o julgamento fala que assim, o presidente ele é incapaz de conseguir agir dentro da lei se ele precisar exercer o seu mandato. Ou seja, se ele precisar ser um presidente forte, né, um presidente que toma suas decisões, e até falam aqui, impedido de tomar ação ousada e sem hesitação, ou seja, de exercer sua autoridade, de, por exemplo, combater o terrorismo no Oriente Médio, né? Eu estou usando exemplos estadunidenses. Acabar com o domínio ditatorial do presidente Putin, é, acabar com o comunismo na Venezuela, por exemplo. Então, se o presidente ele tem que atuar com ousadia, sem hesitação nisso, então é impossível que ele consiga perceber que ele está dentro da lei ou não. Então, ele não precisa atuar dentro da lei ou não, porque ele tem que ter uma ação ousada e sem hesitação. Isso é questionável em diversas formas. Acho que todas as constituições do mundo podem questionar, as constituições de países democráticos, né? Podem questionar isso. Isso me traz muita ideia, que eu até fiz um comentário, né, da incapacidade de responsabilização de um homem exercendo sua força inabalável, o puro atributo de suas vontades, necessidade de força, que é algo que a gente estuda muito também sobre o sexismo. Dessa ideia de que um homem. é, eu acho que principalmente as mulheres ouviram muito isso, né? De que, homem é assim mesmo, né? A gente não pode criticar. É, é mais difícil para o homem realmente ser fiel, por exemplo, do que para a mulher, porque o homem é assim, o homem tem mais vontades, né? E essa ideia, e a gente vê como as coisas acabam escalando, né? Então você traz isso justamente para a ideia, né? Você leva isso para a esfera política, na ideia de que um presidente, não um presidente homem, principalmente, porque o presidente tem que ser homem, né? A gente viu várias reportagens, eu vi na época das eleições de 2016, eu vi várias reportagens, né, de vários repórteres indo atrás de eleitores republicanos e falando: mas por que você vai votar no Trump? Não, porque ele é bom e tudo mais. Não, mas por que você não vai votar na Hillary? Não, porque ela é mulher, ela não vai conseguir tomar essas decisões, né? Uma mulher poderia começar uma guerra num dia para o outro. Então, existe essa ideia aqui, né, na Suprema Corte, né? Essa ideia de que existe um perigo muito grande de você se intrometer na autoridade do presidente, na autoridade do homem, né? Vamos dizer assim.
né? Então, você não pode impedir que o presidente tome uma ação ousada e sem hesitação, né? E eu fiz até um comentário, mais uma vez, a força sendo exaltada, né? A força, o líder forte. Um líder forte é melhor que um líder sábio, né? A ideia do touro ápis, que a gente já está bastante acostumada, né? Em bastante contato, né? Existem vários comentários, é um documento bem jurídico, é um documento bem pesado, mas eu queria comentar um pouco mais sobre a questão dessa parte criminal, né? Então, embora uma ação privada, né, tô lendo aqui, embora uma ação privada possa ser movida com base em pouco mais do que sentimentos intensos, que é aquela ideia lá de que eu tropecei ou eu fui demitido e aí eu processo o presidente. Então, assim, eu me senti ofendido. Eu me senti injustificado, injustiçado, no caso. Então, por isso eu posso processar o presidente. Isso é um motivo muito torpe, né? Um sentimento intenso, mas é um motivo mínimo perto da incolumidade pública, né? Da seriedade pública, do que os atos não podem ser corruptos, de que o presidente tem que ser uma figura idônea. Então, o processo criminal, né, o processo criminal federal é feito de material muito mais firme, né? É uma justificação muito mais firme. Então, é uma diferença muito grande. Então, esse subsídio, né, essa justificativa, essa fundamentação da Suprema Corte não segue os preceitos democráticos, né? Não segue qualquer motivação democrática. É, e aí é interessante, né? Só um segundo. Opa. A minha tela continua sendo, ainda está sendo transmitida? Tá, sim. Aí, pronto. Desculpa. É, então, voltando a dizer, essa ideia de que um processo criminal é algo muito mais forte, né? Então, esse argumento da Suprema Corte não tem nenhum fundamento, né? Mais uma vez. E aí que eu falei que onde há processos criminais pode se entender enquanto constitucionais também, porque qual que é a ideia? Isso cria um vácuo, né? Um campo muito amplo de ação do presidente. Porque, tecnicamente, se eu posso, né, ter imunidade em processos criminais, então, da mesma forma, se eu quiser mudar algo na Constituição ou agir fora das linhas da Constituição, por exemplo, acabar com o Estado Democrático, né, dando um exemplo máximo aqui, eu também eu carrego essa imunidade, né? Então, esse precedente é muito sério e coloca em risco, tanto é que é o último comentário da ministra, né, do documento que ele fala que ela teme pela democracia, justamente por conta disso. Então, a maioria insiste, né, lendo aqui, que a ameaça de sanções criminais tem mais probabilidade de distorcer a tomada de decisões presidenciais do que o possível pagamento de indenizações civis. Ou seja, é, as ações criminais, então, o medo de tomar, né, de receber um processo criminal é mais capaz de eu mudar as ações presidenciais, de eu interferir na ação ousada do presidente do que as ações civis. Ou seja, então tem um risco muito maior de que eu acabar com um princípio democrático, né, da atuação do Poder Executivo, do que os processos civis. Ou seja, eles invertem totalmente o documento. Então, a ideia de que, na verdade, o processo criminal tem que ser julgado, não pode ter imunidade, porque justamente é mais importante para a comunidade, foi distorcida a ponto de que um processo criminal ele é mais vexatório ao presidente do que o processo civil. Então, o presidente ele não pode ter um processo, ele não pode ser julgado por um processo criminal, porque senão isso interferiria muito mais na sua atuação como presidente. Então, a gente consegue ver como os documentos são trocados, né? Como tudo isso é distorcido, né? O que é bastante preocupante. Então, eu vou andar um pouquinho mais para cá para baixo, para chegar num ponto que eu achei muito interessante, que já fala um pouco sobre os estudos democráticos que a gente teve, a partir do momento que a gente começou a estudar sobre Constituição, sobre o processo democrático. É, é, aqui.
Então, como que a ministra fala? De que não contente em simplesmente inventar uma unidade criminal expansiva para ex-presidentes, a maioria dá um passo dramático e sem precedentes. Ela diz que os atos pelos quais o presidente é imune devem ser excluídos da narrativa até mesmo de crimes totalmente privados cometidos durante o exercício do cargo. Né? O que foi que a gente comentava um pouco. É, mas eles dizem, ela diz ainda que eles não devem desempenhar nenhum papel nos processos relativos a atos criminosos privados. Embora a análise de imunidade da maioria pretenda deixar atos não oficiais abertos à execução, sua abordagem draconiana às provas de atos oficiais priva esses processos de qualquer força. Se o ex-presidente não pode ser responsabilizado criminalmente por seus atos oficiais, esses atos ainda devem ser admissíveis para provar conhecimento ou intenção em processos criminais de atos não oficiais. Por exemplo, a maioria tem dificuldade em classificar se o discurso de um presidente é, na sua capacidade, como presidente, ato oficial ou como candidato. Aí entra uma parte fundamental, né? O quanto que o discurso de um presidente, o quanto que o presidente comenta, né? A gente dá uns exemplos do ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, nas lives em que ele fazia, às vezes imitando uma pessoa sendo sufocada, né, com a Covid, é, aqueles comentários grandes, né, da fraquejada, né, de que quando veio uma menina ele fraquejou, é, vários outros documentários, né, sobre a comunidade quilombola no Brasil, enfim, todos os comentários mais esdrúxulos possíveis, os comentários mais absurdos possíveis. Isso é entendido como um ato oficial ou um ato não oficial. Então, para fins judiciais, isso é tratado como se ele estivesse atuando como presidente ou atuando como candidato, por exemplo, né, durante a campanha. E aí ela dá um exemplo muito interessante, né, que fala assim: imagine que um presidente declara um discurso oficial que pretende impedir que um rival político aprove uma legislação a qual ele se opõe. Não importa o que seja necessário para isso. Ou seja, o presidente Trump fala que ele vai impedir que a Câmara ela revogue, que ela, como posso dizer, que ela volte à tona o Roe versus Wade, por exemplo, que ela declare que o aborto vai ser permitido, vai ser lícito em todo o país, em toda a esfera federal. Então, o Trump, durante a campanha, ele fala que, que ele vai impedir que ela faça isso de qualquer forma. Não importa o que aconteça, ele vai impedir que ela faça isso. E aí, em seguida, né, esse opositor, né, a Kamala, ela, quer dizer, o presidente Trump, então, contrata um assassino para matar a Kamala, por exemplo, né, o rival político. E aí, de acordo com essa regra, de acordo com esse precedente, a acusação de assassinato não poderia incluir nenhuma alegação de que o presidente admitiu publicamente a intenção premeditada de apoiar a mens rea do assassinato, né? O que que é mens rea? É a vontade, é a mente culpada, né? A ideia de que ele já estava ele já estava pensando no crime, né? A ideia de que ele queria agir, né? Então, qual que é essa ideia? Por mais que o presidente, durante toda a campanha, falando que ele ia impedir o rival político de qualquer forma, esse discurso ele não pode ser usado como uma prova para que se inicie o julgamento. E como eu falei no sábado também, não é que por causa desse discurso o presidente tem que ser culpado, mas é que a partir desse discurso, a partir dessa prova, ele possa ser julgado. Porque se não tiver nenhuma prova, ele não pode ser nem ser julgado. Por mais que ele, nossa, que ele seja o único possível acusado, ele não pode ser julgado se não tiver nenhuma prova mínima. Então, quando é um presidente, é muito difícil que você gere prova, que você produza provas nesse sentido. Então, é importante que os atos oficiais, né, se a gente entender como ato oficial, né, que o discurso seja usado ao ponto de que a gente consiga começar um julgamento, começar um processo, porque senão o presidente fica inatingível, né? Se tudo nele é ato oficial e nenhum ato oficial pode ser usado como prova, então ele fica inatingível. Todo mundo entendeu essa parte? Conseguiu acompanhar? Alguma dúvida? Algum comentário? Fiquem à vontade, por favor. Bom, eu vou Tá bem continuar. explicativo, bem explicadinho, Pedro.
Ah, tá bom. Muito Então, bom, perfeito. obrigada. Fico feliz. Não, imagino. Então, continuando, aí eu fiz um outro comentário aqui que é muito importante, que ela fala sobre a primeira emenda. Por quê? Porque tem-se a ideia, né? Porque fala sobre a questão do discurso. O que que era a primeira emenda, né? Alguém lembra o que que falava a primeira emenda? Vou até esconder meu comentário aqui para ninguém colar. Qual que é a primeira emenda da Constituição estadunidense? Ninguém lembra? A primeira emenda, ela fala sobre liberdade de expressão, né, principalmente, né? Só que, assim, a maior consequência da primeira emenda é justamente a ideia de divisão entre a igreja e o Estado, né? Que a igreja e o Estado precisam estar separados. Por quê? Porque a liberdade de expressão entra a liberdade de crença, né? A liberdade de matriz religiosa, a liberdade dos meios, como posso dizer, midiáticos, né? A liberdade de imprensa, tudo isso é com base na primeira emenda. Então, eles usam, mais uma vez, eles trocam, né? Eles invertem o argumento, usando de que a primeira emenda, com base na primeira emenda, eu não posso gerar prova, né? Construir prova a partir de discursos de presidentes. Então, a ministra até fala que, embora a primeira emenda proíba a criminalização da maioria dos discursos, ou seja, eu não posso ser punido criminalmente pelas ideias que eu tenho contra o governo. Por exemplo, se eu criar um podcast falando contra o presidente, eu não posso ser criminalizado por causa disso, porque é a minha opinião política, né? Então, assim, por mais que proíba a criminalização da maioria dos discursos, ela não proíbe o uso probatório do discurso, incluindo seu uso para provar o motivo ou a intenção. As decisões probatórias, as instruções limitadoras podem garantir que as provas relativas a atos oficiais sejam consideradas apenas para o propósito adequado para o qual foram admitidas. Ou seja, é, eu preciso, né, como eu falei antes, eu preciso ter um meio de prova para o presidente. Então, por exemplo, a mulher do presidente morreu por sem qualquer motivo, ela apareceu morta num lugar muito distante da Casa Branca, por exemplo. Só que durante nos 3 meses anteriores, em todo o discurso do Trump, por exemplo, ele ficava brincando, que fala, nossa, eu vou matar essa mulher. Ou, nossa, eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais o casamento, queria acabar com isso. Então, diante desse princípio, então, tecnicamente, eu não poderia usar esses argumentos para começar a investigar o marido dela. Tudo bem que essa é um cenário muito especial, porque geralmente quando morre uma esposa, né, ou morre um marido, primeira pessoa a ser investigada é o cônjuge, né, porque é uma pessoa que está próxima, que tem uma relação muito íntima com ela, então a primeira pessoa que é interrogada é ele. Mas estou dando um exemplo da questão que essa ideia, né, esse julgamento, ele, como posso dizer? Não queria dizer inviabiliza, mas ele dilata a interpretação da primeira emenda. Isso é muito importante para a gente, porque se a primeira emenda também traz a questão da divisão, né, da obrigatória divisão entre igreja e Estado, se eu estou tornando ela uma presunção, né, se eu estou dialogando com ela, então tecnicamente a primeira emenda não é mais um princípio absoluto nos termos em que ela foi criada. Então, e isso gera o precedente de que eu tenha liberdade de conseguir interferir na liberdade religiosa, por exemplo. Entendem essa comparação que eu estou querendo trazer? A ideia de que, assim, se a primeira emenda é algo tão frágil a esse ponto, né, que ela está sendo usada como um argumento para manter a criminalidade de um presidente, então a que ponto eu posso invalidar esse princípio para que eu possa gerar consequências contra a liberdade religiosa, por exemplo? Que eu possa, por exemplo, julgar um julgamento falando que os Estados Unidos é um país cristão, é um país protestante, é um país branco e heterossexual, porque a ideia da primeira emenda é de que eu não posso criminalizar os discursos, né? Então, que se o presidente declara isso, então, tecnicamente, a Constituição concorda. Entende como é muito perigoso esse argumento?
É algo que eu achei muito interessante por ela ter citado nesse documento, é algo para a gente pensar sobre, né? Quais são as proporções, né? Já chegando um pouco mais na parte final, eu queria ler esse último parágrafo aqui mesmo, inteiro, para a gente gerar alguns comentários. Primeiramente, vocês lembram o que eram os Federalist Papers do Alexander Hamilton? A Anciatesa, acho que o Parminda também comentava um pouco disso, na época que a gente começou a estudar sobre a questão da Constituição, né, sobre o sistema eleitoral. Opa. Vocês lembram o que eram esses documentos, né? Do que se tratava? Ninguém? Pode ser um chute, eu aceito. Bom, os Federalist Papers, eles foram alguns documentos, né? Um conjunto de documentos feitos pelo Alexander Hamilton, alguns outros precursores da Constituição estadunidense, que era justamente essa ideia de que a ideia de que justamente a Constituição ela teve que ser convencida para os estadunidenses, né? A que ponto? Os estadunidenses estavam submetidos ao Império Britânico, né? E aí eles começaram a fazer vários jornaizinhos, né? Vários panfletos defendendo uma forma de Constituição, né? Uma forma de Constituição federalista, né? E a partir disso, é, essas cartas, né, esses folhetos acabaram funcionando como um fundamento pela Constituição, né? Acho que o documento mais famoso é justamente quando, acho que é o próprio Alexander Hamilton, ele tenta convencer um prefeito, é que eu não recordo muito bem, um prefeito ou o próprio governador, né, de uma das províncias, né, de um dos estados, né, dizendo que a melhor forma é que seja uma federação, que seja submetida a uma constituição, e ele tenta argumentar para que todos aceitassem essa forma de constituição, né, uma forma, nos eventos precedentes a 1776, né, antes da proclamação da Constituição. E aí esses documentos, eles formam de base até hoje para a Corte Suprema, para os atos presidenciais, porque eles trazem qual era a ideia eu esqueci o dos pais criadores, né? Dos pais fundadores. Quais eram as ideias dos pais fundadores com a Constituição? Então, eles interpretam a Constituição a partir desses documentos, né? Nem sempre, no caso. Mas, enfim, vamos ler o parágrafo primeiramente, depois a gente faz os comentários bem rapidamente, que a minha hora já está terminando. A fixação obstinada da maioria na necessidade de ousadia e rapidez do presidente ignora a necessidade compensatória de responsabilidade e restrição. Os autores da lei não eram tão obstinados. Nos Federalist Papers, depois de tentar mostrar que o executivo criado pela Constituição combina todos os requisitos de energia, desculpe, Alexander Hamilton fez uma pergunta separada e igualmente importante. Será que ele também combina os requisitos de segurança em um sentido republicano, uma devida dependência do povo, uma devida responsabilidade, né? É aqui a referência. E aí a resposta, então, foi sim, baseada em parte na vulnerabilidade do presidente à acusação no curso comum da lei. A resposta depois de hoje é não. Aqui é a própria ministra falando. Nunca na história de nossa república um presidente teve motivos para acreditar que estaria imune a processos criminais se usasse as insígnias de seu cargo para violar a lei criminal. No entanto, daqui para frente, todos os ex-presidentes estarão protegidos por essa imunidade. Se o ocupante desse cargo usar indevidamente o poder oficial para obter ganhos pessoais, a lei criminal que todos nós devemos cumprir não oferecerá uma proteção com o temor pela nossa democracia, dissinto. Então, eu acho que o argumento mais válido disso, né, é que justamente nos fundamentos da República, que eram os fundamentos de toda a democracia, é de que
Você precisa combinar todos os requisitos de energia, ou seja, você precisa combinar a liberalidade do presidente de tomar os atos que ele acha necessário, porque o povo colocou ele lá, então, tecnicamente, ele concorda com os princípios do presidente, e o presidente tem que agir conforme seus princípios, respeitando a Constituição. Mas será que ele combina também os requisitos de segurança em um sentido republicano? Será que a energia do presidente ela está assegurada diante dos princípios republicanos? Sobre os fundamentos da Constituição, sim. Por quê? Porque o presidente, ele pode ser submetido à acusação que for na forma comum da lei. Então, da mesma forma que eu posso ser submetido a um processo criminal, o presidente também pode. Então, ele pode usar da energia que for, mas se ele extrapolar a lei, ou se ele agir fora das linhas constitucionais, ele vai ser punido. Então, a democracia ela é fundada a partir desse princípio. Então, justamente por isso que ela fala, com temor pela nossa democracia, dissinto. Porque eu acho que a parte mais fundamental do documento é a resposta depois de hoje é não. Ou seja, não existe mais uma proporção entre os atos democráticos do presidente e a democracia. Então, hoje em dia, nos Estados Unidos, ela entende que o presidente não age mais conforme a Constituição, não age mais conforme a democracia. Bom, eu espero que tenha sido claro. Essa é a finalização do documento. Existem algumas outras partes, mas ela fica reiterando os argumentos do julgamento e combatendo cada uma das ideias. E eu acho que eu consegui abordar, a integralidade das ideias, todos os argumentos contrários, os argumentos favoráveis, né? Os julgamentos, os precedentes que foram usados. Eu vou parar de compartilhar aqui. Mas espero que tenha sido bem claro, tenha sido bastante proveitoso. Da ideia que eu queria trazer de que, por mais que pareça, na verdade, só uma impunidade presidencial, que por mais que pareça só uma, como posso dizer, aquela ideia de que os poderosos não são punidos, né, vamos dizer assim, né, que só as pessoas comuns são punidas, na verdade, a proporção desse caso é muito maior. Porque ela invalida justamente um dos maiores princípios do republicanismo, né? Um dos maiores princípios do pensamento democrático. Bom, alguém tem algum comentário, alguma dúvida, né, que eu possa sanar? Se eu conseguir, é claro. Fiquem à vontade para fazerem agora. João, boa noite. Ih, oi, boa noite. Eu fiquei com uma dúvida, Hum, é, em relação às falas que você comentou do Bolsonaro uhum, durante a campanha, né? Durante também que ele ainda estava como presidente, aham. foi considerado é, campanha ou não? Ou foi algo Se as falas tinham sido durante a oficial? campanha, Foi campanha oficial? Chegou a é, ter. não, é que assim, ele realizou diversas falas tanto durante a campanha quanto durante o mandato. A ideia que eu queria trazer é dar um exemplo de algo que estava mais palpável para a gente. Porque, por exemplo, no Brasil não existe nem nada dessa imunidade. Porque, assim, se minimamente o presidente ele pode ser relacionado a um crime, ele já é submetido a um processo perante o STF. A única diferença é de que, assim, os atos, os crimes comuns, os crimes de responsabilidade são divididos. Então, tecnicamente, se for um crime político, ou seja, se for um crime de, por exemplo, é, como posso dizer, ele gerou uma certa corrupção, ele mudou o orçamento, né, que tinha, de acordo com a lei de diretrizes orçamentárias, de acordo com o orçamento que tinha por esse ano, o presidente quis aplicar uma parte dessa lei em outra coisa que ele não poderia. Então, isso é um crime de responsabilidade, ou seja, durante o atributo, não tem nada a ver com um crime civil, não é um crime, quer dizer, não é um ilícito civil, não é um crime penal, não é nada disso. Ele é só que ele não agiu conforme um presidente deveria agir. E aí ele é submetido ao Senado, ao Congresso, né? E aí gera aquela questão do impeachment, né? Por que que a Dilma sofreu impeachment? Porque tecnicamente ela fez uma pedalada fiscal, né? Ela ela mudou a aplicação do orçamento, né? Tecnicamente, ela tinha
financiar, ela tinha submetido a verba para um outro interesse, enfim. Agora, por exemplo, se o Bolsonaro, o Lula, qual seja o presidente, for submetido a uma investigação de um crime comum, seja de corrupção, seja de homicídio, por exemplo, ele já é submetido diretamente, se ele for um suspeito, se tiver alguma prova mínima, ele já é submetido a um julgamento perante o STF. Então, é o STF que julga os crimes comuns dos presidentes. E um discurso pode ser usado também, de, por exemplo, durante o Bolsonaro era presidente, e aí durante umas lives que ele faz, ele cita que ele é muito amigo do. Uma frase que aconteceu durante o mandato dele, que ele falou que, tipo, que quando ele precisa de dinheiro, ele só pedir para trazer uma caixa de sapato, que era uma gíria para dinheiro lavado, né? Que era propina. Então, é só pedir uma caixa de sapato. Se eu achar um crime, alguma questão de propina, uma questão de corrupção, uma questão de lavagem de dinheiro relacionada ao presidente, essa fala pode ser usada como prova, né? Aqui no Brasil é permitido isso. Só que assim, a mínima prova contra o presidente já pode ser submetida a julgamento, né? É um pouco mais fácil, né? Na verdade, o presidente ele tem uma imunidade muito reduzida aqui no Brasil, né? O que é bom, na verdade. É, Deu para entender, Sueli? Ah, perfeito. Bom, não, fico feliz então que deu para esclarecer, que deu para sanar a dúvida. É, então, mais alguma dúvida, mais algum comentário? Fico à disposição aqui agora, mas senão a gente já vai encerrar. Tudo certo? Bom, espero que tenha sido bastante proveitoso o estudo e espero que tenha trazido bastantes conhecimentos, tá? Vamos encerrar com uma oração. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado por mais um dia e muito obrigado principalmente pelo advento das horas de sábado, Senhor. Iniciamos as tuas horas já em comunhão, em oração e buscando o alimento, Senhor, o alimento celestial e em grupo, é, e que esse conhecimento permita que estejamos sempre vinculados ao teu poder e que cada vez mais a gente possa procurar saber mais sobre ti, cada vez mais a gente possa querer saber mais sobre os eventos que estão à nossa frente, sobre as condições políticas, sobre os sinais que o Senhor dá, tanto no tempo, tanto no espaço, que o Senhor possa favorecer em nós a nossa mentalidade, que os nossos princípios sejam aliados com a tua sabedoria, para que cada vez mais a gente esteja mais sensível a esses dados, seja mais sensível a esses acontecimentos, para que nada possa nos pegar de surpresa e que a nossa comunhão fique cada vez mais irrestrita diante dos seus braços, Senhor. Obrigado pelo grupo, por os amigos, amigas que estão aqui, que possamos cada vez mais nos unir para estudar a sua palavra e gerar esse conhecimento grupal que é tão interessante, é tão valorizado por ti, Senhor. Que nada de mal nos aconteça, que tenhamos uma boa noite de descanso e que na continuidade das horas de sábado nós possamos estar sempre em comunhão, agindo em prol do bem, em prol da igualdade e que assim possamos nos aproximar de ti. É isso que eu lhe peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.